O papo hoje aqui do Estúdio Valor Entrevista é sobre empreendedorismo. E não é com qualquer pessoa não, cara. Eu vou conversar com o CEO da Arte Pro, lá da cidade de Blumenau, Felipe Rangel. Seja bem-vindo ao Valor Entrevista. É um prazer te receber. Muito obrigado, Alan. Vamos lá. Vamos conversar? Ansioso pra gente bater um papo. Cara, eu quero que a gente comece desmistificando alguns conceitos. Por exemplo, você que é empreendedor já há muito tempo, o que é para você o empreendedorismo e qual receita entregar para quem é jovem que está lá do outro lado neste momento querendo empreender? Bom, empreender, existem várias formas de empreender. Empreender e fazer algo, no meu ponto de vista, é algo resolver, solucionar os problemas, né? Então, basicamente é isso no meu ponto de vista, solucionar os problemas. E existe empreender com o próprio negócio ou intraempreender, né? Então, quando a gente intraempreende, a gente entra em algum negócio para também solucionar problemas, né? Então é assim que a gente desenvolve e cresce, foi sempre essa minha mentalidade, né? Primeiro, eu queria resolver problemas. Então eu já inicialmente comecei a empreender, né? E aí as coisas foram surgindo sempre no meio do caminho, são as pedras que fazem a gente crescer. E eu fui aprendendo ao longo de 15 anos empreendendo, né? Comecei a empreender muito novo, né? Hoje estou com 35 anos, comecei com 20 anos. Mas a vida empreendedora me ensinou muito. Valeu então, empreender, olha, cara, valeu muito a pena, tá? Eu sou outra pessoa, assim. Eu acho que o ter um negócio, empreender ou intraempreender, quando a gente entende isso, a gente se transforma. Porque a gente começa a ter um propósito, ver a importância do propósito, né? E aí a gente vai seguindo, né? Vai seguindo, aprendendo com os tombos e faz super parte do caminho. Antes de empreender, o que era o teu segmento? O que tu fazia? Então, antes de empreender, eu sempre, desde a escola, passava de ano porque fazia arte, né? E não aquela arte de bagunça, era arte de artista mesmo. Então eu tive sempre um dom, Deus me deu um dom de desenhar. E eu desenhei para muitas marcas, trabalhei em área têxtil, trabalhei fazendo vitrine, pintando vitrine, que antigamente, hoje eu faço, né, impressão e vitrine, mas antigamente não tinha essas impressoras aqui na nossa região, apesar de eu ser novo, mas a comunicação visual, as impressoras, elas chegaram não faz muito tempo. E eu trabalhei muito com isso, já empreendi um pouco, mas trabalhei sempre com arte, né, com desenho, né. Então desenhei em empresa têxtil, estampa de camisa, desenhei ilhota, desenhei estampa para biquíni, estampa para cueca. Então sempre trabalhei na área do desenho, né? Mas sempre como CLT, né? Então trabalhei muito como CLT. E por um período eu senti que eu poderia ganhar mais, né? E obviamente com o tempo eu aprendi que veio mais responsabilidade, isso é importante a gente citar. E eu, ao longo do tempo, fui aprendendo a cobrar o meu preço, enfim. Seguiram muitas coisas aí no caminho que eu fui aprendendo que não é preço, não o valor é diferente de preço, porque daí tu não tem valor, tu é substituído, porque o do outro é melhor, mesmo com o preço sendo mais alto, enfim. No caminho a gente vai aprendendo, mas essa foi a minha vida antes de eu empreender, né? Eu já desenhava, então eu entrei no ramo em algo que eu já sabia fazer, né? Era uma paixão. Era uma paixão. Era algo que eu sabia fazer, eu sabia que eu estava aquele era o meu caminho, né? Então, é importante gostar do que faz? Super importante. Porque quando a gente gosta, a gente não trabalha, né? Porra, tem aquele velho ditado, né? Então eu faço hoje com muita paixão o que eu faço. Obviamente que com o tempo a gente vai crescendo e a gente hoje não desenha mais como eu desenhava, né? Tem um time que desenha, né? Exato. A gente transfere essa nossa experiência. Mas é algo que veio dali, né? A raiz foi a criatividade, né? Então hoje o meu negócio ele trabalha com criatividade, né? Então é isso. Felipe, tu consegue determinar 3 grandes pontos assim do empreendedorismo que foram fundamentais para você? Olha, para mim os 3 grandes pontos são financeiro, financeiro, comercial e para não dizer operacional, é pessoas, né? Acho que esses são os 3 principais pilares que eu levo muito a sério no meu negócio. Hoje eu tenho uma sócia, né? Quero mandar um beijo para a Sueli, minha esposa, tá lá trabalhando, né? Hoje ela é o pilar financeiro, né? Então ela cuida de toda a parte financeira da empresa. Inclusive tenho pouco contato, ela me passa a gente conversa muito nas reuniões estratégicas ali, os números, né? As formas da gente alcançar os objetivos e as metas, então ela está sempre focada no financeiro. E cuida um pouco também da parte comercial, como eu, né? Eu faço muito atendimento, faço relacionamento.
Inclusive a gente vai chegar num assunto ali da estratégia, foi uma estratégia comercial. E a parte operacional, que é o time, desenvolver a liderança, conhecer mais sobre as pessoas, conhecer mais sobre perfis, saber como fazer o teu colaborador observar o objetivo, alcançar aquele objetivo que também está focado, né? Propósito. O propósito da empresa, exatamente. Então acho que esses são os 3 principais pilares: financeiro, comercial, vendas, para sustentar a empresa, né, que é um dos principais pilares, e a parte operacional e pessoas, né, para a tua empresa crescer, né, senão ela vai chegar num estágio que dali ela não passa mais, vai estressar, vai querer fechar, e é isso que pode acontecer, né. Tem uma coisa que me chamou a atenção também no Felipe, que é a questão do aprendizado constante, né? Você investe muito nisso, né, cara? Invisto bastante. Eu vejo o meu primeiro treinamento assim foi sobre autoconhecimento, né? Que eu tinha alguns problemas aí relacionados a comportamento, né? Então quando a gente empreende, muitas vezes a gente não olha, a gente está dentro da caixa, a gente não olha para nós mesmos, né? Então a gente é o melhor funcionário da empresa, né? E muitas vezes a gente está atarefado, fazendo coisas que não são talvez coisas que a gente deveria fazer. Então a gente acaba se ocupando com pequenas coisas e a gente automaticamente não se autoconhece, né? Então a gente fala, às vezes acaba falando de uma forma errada, não sabe se comunicar, ou muitas vezes vai muito pela emoção, né? Então a gente fica muito emocionado na empresa, né? Não vende, ou dá um problema, e a gente acaba esbordando essa emoção. E eu sempre falo, né? Toda ação gera uma reação, né? Então se a gente age de uma forma emocional, normalmente a emoção nos traz para um resultado, uma ação, um resultado ruim, né? Então isso aí é uma coisa que eu comecei a fazer, buscar me autoconhecer. Essa foi a primeira coisa que eu fiz. Quem é o Felipe, né? Eu me conhecia como a minha programação, né? Acabei me conhecendo pela minha programação, pelo meu pai, pela minha mãe, pelas influências. E quando eu me autoconheci, eu falo que a gente precisa se adaptar, né? Então a gente precisa se adaptar melhor a, por exemplo, eu sou um cara muito fácil sem planejamento. Então eu preciso me adaptar a planejar mais, né? Senão eu acabo fazendo as coisas ali, tomando tombos às vezes que a gente não consegue nem reverter mais, né? Então o autoconhecimento, o primeiro treinamento que eu fiz foi de autoconhecimento. Depois eu comecei a fazer algumas mentorias com coach, com treinadores, mentores, né, que a gente fala. Hoje existe eu tenho um mentor até hoje, né? Eu acho que a gente precisa ter sempre alguém com uma régua elevada, né? Pra gente crescer cada vez mais, né? Seguir, né? Exatamente, então eu acho que é importante, quando a gente está com os pais em casa, dou o exemplo, né? Os pais fazem a gente evoluir. Depois que a gente sai de casa, não tem mais ninguém que cobra, né? Principalmente quando a gente vai empreender, quando a gente está no topo da pirâmide, né? Empreender não tem alguém que diz pra gente, olha, cara, tu estás errado, estás fazendo errado. Então é legal a gente sempre buscar uma mentoria, um mentor, alguém que tenha mais conhecimento e ajude a gente sempre a evoluir, né? Cada vez mais. Então buscar o conhecimento é importante. O investimento que a gente faz nesse conhecimento é algo que a gente carrega para o resto da vida, né? A gente não perde mais, né? Exatamente. Eu queria que tu explicasse também o que é o valor agregado, que muitos empreendedores precisam entender a respeito. O que é o valor agregado, né? A primeira coisa para ter um valor agregado é fugir da zona da guerra de preço, né? Como fugir da guerra de preço? Ser um bom vendedor, ter um bom produto, né? E isso hoje eu entendo que é algo básico, né? Mas mais do que isso, né? Um pós-venda, o relacionamento com o cliente, a estrutura da empresa, uma boa fachada, se for um ponto comercial, né? Um bom atendimento, um bom treinamento, um bom processo implantado, né? Isso tudo gera o produto de valor, né? Então, ao longo dos anos da Arte Pro, a gente estava dentro da guerra de preço. A gente estava ali dentro, né? Porque a gente não tinha ainda um nome, a gente não tinha um valor agregado na logomarca, na marca, né? Ninguém conhecia a gente ainda, então foi uma fase muito difícil, né? Foi o Vale dos Ossos, né? Mas a gente sempre entendeu que a gente precisa manter, não é o preço, não é porque a gente cobra mais porque a gente quer ganhar mais, não. É o valor agregado no produto porque o produto realmente tem qualidade, teu time recebe treinamento o tempo inteiro, tá o tempo inteiro investindo em equipamentos, em tecnologia, porque a empresa crescer, né? Então, pra gente ser uma empresa referência, ter uma empresa com bons colaboradores, a gente precisa ter um valor agregado. Né? Então, o valor agregado no produto é pra gente oferecer um ótimo serviço. Exatamente. Então, é mais ou menos nessa questão. Para chegar nesse valor agregado, é passar pelo Vale dos Ossos. Não pode, porque muitos se perdem ali, né? Eu vou começar a cobrar mais barato.
porque senão eu vou perder o orçamento, não vou ter a conta, não vou conseguir pagar a minha conta. E a gente passa por essa fase, né? Mas a gente precisa entender ali como passar por essa fase mantendo o nosso preço, mantendo o atendimento, sabendo o diferencial do nosso produto, né? Sabendo transmitir esse diferencial do nosso produto, né? Por exemplo, ter uma fachada bonita comparado à loja do vizinho, já valoriza o produto. Claro. Né? Então, entender também o produto, entender o mercado é importante. Será que eu estou entrando no mercado que eu consigo agregar valor ao meu produto? O meu mercado, por exemplo, comunicação visual é um serviço, então muita gente compra o meu projeto, né? Então, se eu sou mais criativo que o meu concorrente, eu já tenho valor agregado. Então, é importante saber também o mercado que está se trabalhando. Por exemplo, não vou competir uma camisa básica com o meu concorrente do lado se ele compra da China, por exemplo, né? Eu não vou conseguir agregar valor ao meu produto, porque é um produto comum. Então, é importante também saber qual que é o produto, né? Sim. Dessa história toda, com mais de 15 anos, provavelmente alguns clientes fidelizados, o que tu mais te orgulha? Eu vou contar uma história, não vou falar o cliente, mas é um cliente, um potencial muito grande, todo mundo conhece. Fala o nome do cliente. É que se eu falar, eu tenho dois clientes iguais, então eu vou evitar. Mas é um cliente altíssimo aí, né, do ramo de cervejaria, né? Então, esse cervejaria cliente já abriu um leque ali. já abriu um leque, Então, quando abre ali, entendam de cervejaria aí, de produto de bebidas e cervejaria, tem alguns aí. Pode imaginar um dos maiores aí, né? A gente recebeu um feedback, o que me orgulha muito, né? Que a gente recebeu um feedback que a gente é uma empresa diferenciada, porque eles tinham muito transtorno com a agência, de mandar para a agência demorar o layout, aí a agência ia lá à medida, aí a agência terceirizava a comunicação visual, aí a comunicação visual terceirizava a serralheria, aí isso não te dava uma estabilidade, não dava uma estabilidade para a marca. E o que é a Arte Pro hoje? A Arte Pro, ele manda uma foto da fachada que ele deseja fazer ali, do estabelecimento, a gente mede, a gente desenvolve o layout dentro dos padrões da marca, a gente executa dentro, né? Então a gente dá uma prioridade até para o cliente, e como a gente tem um time grande, a gente consegue acelerar esse processo, a gente se responsabiliza, a gente tem a serralheria, a gente corta a letra dentro, a gente tem tudo dentro da empresa. Cara. Então a gente é uma empresa completa, e isso nos deu um potencial, um diferencial para poder atender essas grandes marcas, né, que exigem essa velocidade, né? Então a tecnologia, uma estrutura bem formada ali, faz com que a gente alcance também clientes em potencial, né, como esse cliente que eu estou colocando aqui. Isso me deixa muito orgulhoso. E o cliente entrar, diretores dessa empresa, né, saírem de outro estado e virem e falaram, cara, sensacional o que vocês fizeram. Parabéns. Vocês entregaram aí mais do que o segundo colocado, que a gente fez alguns trabalhos pingados, vocês entregaram muito mais. E de fato, assim, a gente foi uma empresa que apareceu de repente, eles falaram, cara, vocês apareceram do nada. E vocês entregaram nessa magnitude, e a gente está muito feliz, a gente quer, até inclusive eles perguntaram se a gente aceita agora um grande desafio aí com eles, a gente falou, não, então se precisar dobrar aí a estrutura da empresa, a gente dobra, a gente sabe que a empresa ali que está com a gestão bem alinhada, o time bem alinhado, bons líderes, né? Então a gente está preparado para treinar novas pessoas e fazer a empresa crescer. Maravilha, parabéns, cara. Muito obrigado. Você é pai, né, cara? Sou pai. Um menino de 2 anos e 8 meses. Tô vendo ele tocando bateria. Esse menino aí. Qual é o nome dele? Cabelo do Arthur. Arthur Rangel. O Arthur. Do pai. Beijo, Arthur. Arthur é nome poderoso, hein, cara? Nome poderoso. Parabéns. É um grande menino. A tua esposa, tu comentou que é sócia contigo. É sócia comigo. Nós estamos há 18 anos juntos, quase 19. E nós estamos aí na luta juntos, aprendendo juntos, né? E faz parte. Tem gente que diz que é difícil, como é que faz para trabalhar junto? Eu acho que o respeito, né? A gente começou muito novo a namorar, ela tinha 15 anos, eu tinha 17, então a gente ainda estudava juntos, né? E a gente levou muito a sério, de verdade, assim. Eu acho que primeiro é confiar muito um no outro, né? Ser leal um com o outro, acho que é a primeira coisa, né? Sim. Tanto para o homem quanto para a mulher. E assim, no casal é muito mais fácil crescer, né? E alcançar os objetivos. Ponto final. Essa é a minha dica. Fechou. Vamos pro segundo bloco? Tá gostando de papo? Tô adorando. Pô, sensacional o papo aqui, pessoal. A gente está conversando com o Felipe Rangel, empreendedor na cidade de Blumenau. E no segundo bloco eu quero abordar o podcast. Que foi, a sacada sensacional, estratégica, pontual, que ele vai explicar. E também falar da Arte Pro. Tá bom? Beleza. Para você que está aí do outro lado, muito obrigado pela companhia. Não sai daí, já voltamos.
essa? Vocês atendem tanto pessoa física quanto pessoa jurídica? Sim, hoje nós temos uma equipe especializada na questão de pessoa física, que é o Rafael. O Rafael hoje ele é vinculado a Nomos, que é vinculada também à XP, então a especialidade dele é a questão da pessoa física e os investimentos voltados para a pessoa física. Eu atuo mais na parte jurídica, na pessoa jurídica, empresas, nos segmentos de PJ, e lembrando que por trás de toda a PJ também há uma pessoa física que também pode ser investidor, e a PJ também pode investir o seu excedente de caixa aí e rentabilizar ainda mais. Então estamos preparados para atender nas duas frentes, e ao investir é a sua opção. Venha para a família ao investir. Depois do comercial do nosso patrocinador, voltamos aqui no estúdio do Valor Entrevista com o Felipe Rangel, empreendedor na cidade de Blumenau. Eu tô olhando uma foto aqui, cara. Pô, ficou demais, né? Não sei se vocês vão conseguir captar, mas procura aí, que é o Empreenda SC Cast. Isso. Falei certo? Falou, perfeito. Pô, estúdio sensacional, e o melhor. Aí vem a pergunta pro Felipe. Que você utiliza hoje o podcast, que fica dentro da Arte Pro. Perfeito. Como uma forma de fortalecer os teus relacionamentos com os clientes ou com potenciais clientes. Cara, exato. Que ideia sensacional, mano. Parabéns. Qual que foi aí, obrigado pelo parabéns, né? Qual que foi a ideia do podcast? No início, aí depois eu vou completar, né? No início nós montamos o podcast porque qual que era a ideia? A gente queria conversar com os nossos clientes. Qual é a ideia de, cara, o que tu acha da importância da comunicação visual? Como é que foi o nosso atendimento aí pra ti e tal? Fortalecendo a marca, trazendo a autoridade pra Arte Pro. Então, do início era esse projeto. Aí eu conheci o Taumaturgo, o João Taumaturgo. Ei, João, velho. O João Taumaturgo, grande amigo, já há mais de 15 anos aí. 15 anos, pelo menos, nós somos amigos, né? Nos conhecemos. E eu comentei com o João, cara, tô com essa ideia aí na parte comercial, aí, pra gente estruturar o comercial, a gente dar valor pra marca. E eu tô montando um podcast. O que tu acha, cara? Cara, sensacional. O João já tava com um projeto de um portal, já falando sobre empreendedorismo. Conversava muito com o João já sobre empreendedorismo. Já tava nessa onda de empreendedorismo com algumas confrarias, conversando com... A gente tem uma confraria de negócios, grandes amigos empreendedores aí, quero mandar um abraço pra eles, se eles tiverem a oportunidade de assistir. Tem nome? Confraria de Negócios. Confraria de Negócios, São vários empreendedores, a gente vai trazendo novos empreendedores para o grupo pra gente fomentar, se ajudar, aprender um com o outro, né? E aí, o João falou, cara, vamos montar um podcast junto com o Empreenda, que é o portal, que é o Empreenda SC, que a gente já fala sobre empreendedorismo, já fala sobre assuntos gerais de empreendedorismo, e vamos montar. E eu falei, cara, eu topo, vamos pra cima. Porque eu sabia que eu também não ia conseguir, uma coisa que eu aprendi, e eu comentei no episódio ali passado, que a gente não consegue nada sozinho, né? A gente precisa atrair as pessoas certas, principalmente, mas em dois é muito mais fácil. Então o João foi um cara que eu escolhi, e o João também me escolheu, obviamente, né? Pra gente fazer esse projeto girar. A estratégia é trazer o cliente, fazer a gravação, e possíveis clientes também, porque depois que o João entrou, o João tem uma gama de relacionamento muito grande. O João começou a trazer os conhecidos dele, eu comecei a trazer meus clientes, e aí alguns clientes que ele traziam já eram meus clientes, e a gente começou a bater papo sobre empreendedorismo, histórias inspiradoras para motivar, né? Essa é a pegada. A ideia do podcast. Então, o podcast foi falar sobre empreendedorismo, que nós que empreendemos aí nos sentimos muito sozinhos, às vezes não conseguimos conversar aí com os nossos amigos, que muitas vezes amigos também não empreendem, né? Então é importante que a gente tenha pessoas que empreendam do lado para a gente trocar ideia, conversar e aprender também um pouco mais. E eu comecei, a ideia do podcast foi para justamente eu começar a fechar mais negócios, né? E porque quando eu senti por um momento, quando eu trazia o cliente no orçamento, para dentro da empresa, para ele fechar o orçamento, e quando eu conseguia trazer esse cliente lá dentro, que por isso que eu montei o podcast, é muito mais fácil trazer, quando eu conseguia trazer era muito mais fácil do cliente fechar, porque ele entrava na empresa, ele via que é uma indústria, ali, showroom, ideias, maquinários de alta tecnologia, então a gente tem uma estrutura muito, muito legal, assim, muito bonita, né, por sinal, né, e eu sou suspeito de falar, eu vou lá visitar.
por ser suspeito falar, né, o time todo sempre sorrindo, um clima muito bom, organizacional, tecnologia. Então quando eu trazia o cliente lá dentro, ele fechava, ele falava, caramba, cara, fechado. Que clima legal. Ficava extasiado e fechava. Aí eu sempre falei com a Sueli, cara, a gente precisa, como estratégia comercial, trazer os clientes aqui dentro. E aí surgiu a ideia do podcast, aí surgiu o João com o Empreenda, e aí a gente tá aí gravamos até agora 20 episódios, né? São poucos episódios, mas já tá com uma repercussão bem legal. E, cara, foi muito mais fácil para mim conectar, relacionar, falar sobre empreendedorismo e fechar negócios. Mídia, né, cara? Mídia é impressionante. A gente tem um trabalho aqui já tem 6 anos, cara. Estamos chegando a 800 entrevistas. Exato. Cara. E quantas pessoas tu conhece, né? O quanto tu aprendeu aqui. Maior que uma faculdade, né? O aprendizado. Cara. E esse é o propósito do podcast, o trabalho que tu faz, eu acredito, o trabalho que eu faço lá. E para mim foi muito bom porque eu tô trazendo o convidado para dentro da empresa, é uma forma de eu trazer dele muito mais fácil, né? Claro. Porque se tu liga pro cliente, cara, eu quero gravar um podcast contigo, manda ali uns episódios, gravei com o prefeito de Blumenau, gravei com os donos do Expo Centro Balneário, é um pessoal aí também legal, sei que também gravou com muitas pessoas legais, e eu acho que isso é importante também pra gente engajar o público, né? Olha, estão trazendo pessoas interessantes, e aí a gente acaba trazendo com muita facilidade os entrevistados. E se surpreende, né? Se surpreende, é muito legal. Eu tenho aqui, cada semana que passa a gente se surpreende. Pessoas de Joinville, pessoas de Rio do Sul, de outros locais. Floripa, pô, recebi aqui o Mário Mota, pô, um dos maiores jornalistas eu assisti do estado de Santa Catarina, esteve aqui com a gente no estúdio, assim, ó, gratidão eterna, sem contar diversos segmentos representados por diversos empreendedores e também por políticos. Então é realmente hoje um momento muito especial para quem trabalha com mídia, sobretudo nesse formato de bate-papo, porque você amplia o seu networking. É a janela da internet aberta, né? Para todo mundo. A estrada, né? Estrada que é mundial. Você amplia o network e ainda faz, além da amizade, negócios. Pô, isso não tem preço, cara. Exato. Quem foi o episódio lá que você mais... Pá, não acredito que eu tô diante desse cara. Pergunta boa, hein, Felipe? Eu não conhecia, mas eu fiquei surpreso, que é o Nemitz, que é um advogado. Foi recente o Nemitz? Foi recente, E o Nemitz, por ser advogado, eu não dei muita importância. E quando ele sentou ali, ele começou a falar sobre a internet, Nemitz YouTube. É foda, pô. Inteligentíssimo. E, nossa, fiquei... Tô te esperando aqui, Nemitz. Tá me devendo. Já tem uns 2 anos que eu ia trazer aqui. E foi sensacional, assim, cara, a conversa. Ele já é um senhor, assim, de beirando uns 60 anos, acredito, né? Eu não perguntei a idade, até por respeito. Mas, cara, foi um papo, assim, que eu comecei a admirar ele a partir do podcast. Então, acho que isso também é legal, né? Muitas pessoas a gente não conhece ou a gente tem a primeira impressão diferente, né? Ah, ele é um advogado. Tá, o que nós vamos falar sobre advogado? E daqui a pouco ele veio e trouxe um assunto totalmente interessante, né? Algo que me conectou com ele, né? Surpreende, então, né? acho que é uma coisa muito bacana. Acho que esse que é o propósito de conversar com pessoas, conhecer mais pessoas, né? É isso que sempre acontece quando eu conheço novas pessoas, fico surpreso. E as conexões. Vamos fechar o nosso papo falando da Arte Pro? Vamos lá, o jabazinho. Quais são os serviços, cara, que vocês oferecem? Aproveita. Então, primeiro, vende. A Arte Pro, ela é uma empresa de comunicação visual. Mas o que é uma comunicação visual? Comunicação visual parece ser um simples banner, parece ser uma simples letrinha na parede, parece ser uma simples placa, mas não. A Arte Pro hoje ela é uma empresa completa, né? Nós temos hoje uma agência dentro, então além de a gente desenvolver, produzir, executar todos os tipos de material de comunicação, que são letras caixa, fachada em ACM, envelopamento de frota, envelopamento de caminhão, enfim, letra caixa, LED neon. Aí a gente vai embora, né? Esse quadro que tem atrás de ti, a gente faz. Então, obviamente que a gente está segmentando mais o nosso ramo, a gente está muito especialista em fachadas de ACM, envelopamento de frota, né? Inclusive, nossos envelopamentos são feitos com verniz automotivo, que é um diferencial, ninguém faz, pela durabilidade, né? Cara. Então, isso é uma coisa que a gente tem como diferencial. Mas, além disso, a raiz que veio de mim, né? Lá no começo da nossa conversa, eu vim de uma raiz criativa. Então essa cultura de criatividade foi transferida para a empresa, muito bem transferida. Então a gente olha um projeto, olha uma empresa, a gente vai sempre sugerir a melhor forma de vender.
e não de ganhar dinheiro do cliente. Exato. Então muitas vezes o cliente quer colocar uma fachada de ACM, uma letra lá bonita na frente, e muitas vezes um totem que vai dar muito mais resultado na frente, mais barato, vai resolver o problema dele. É aquilo que a gente falou, né? O objetivo, o propósito é resolver o problema do meu cliente hoje, né? Então, se ele tem um estabelecimento, um comércio, uma marca, ele precisa divulgar, e divulgar é importante, né? E aí, como divulgar? Aí ele tem que contratar a ArtPro. Aí a ArtPro vai dar todo o suporte, né, com a expertise que a gente tem de 15 anos, né? Sempre trabalhando, solucionando problemas, atendendo vários clientes. Eu quero deixar aí o nosso Instagram, né? É @ArtProComunicação, comunicação visual. Então, ali vai dar para entender, tem o nosso site também, www.artpro.com.br, mas eu acho que no Instagram ali tem muita coisa aí, muita coisa legal para os clientes entenderem também quem é a ArtPro, para saberem também. Eu tô zapeando aqui o Instagram deles e tem uma coisa que é muito legal, que é a primeira de comunicação visual sustentável. Isso, aí é legal falar desse ponto. Hoje a gente tem uma parceria com a Carbo Brasil. A nossa empresa, ela gera cerca de 90% do nosso resíduo, ele é plástico. Então todo esse 90%, não tem nenhum lixo na frente da empresa, para ter uma ideia. Todo esse resíduo de indústria, Alan, a gente tem um resíduo de indústria. Todo esse resíduo é processado e transformado em produto. Então a gente faz vasinho para dar de presente para o cliente, a gente faz porta-caneta, a gente não, né? O processo com a Carbo Brasil, que eu quero que vocês conheçam também, né? A Carbo Brasil, que é agora aqui de Gaspar, tá? Ela se mudou aqui na BR. E o Ricardo, grande amigo meu. E hoje a gente processa todo esse lixo e a gente é a única empresa de comunicação visual do Brasil que processa todo o lixo que faz ali da produção dos trabalhos aí dos clientes. Arranca uma lona velha de um cliente de uma fachada, a gente processa e transforma num vaso. Então isso aí pra mim é muito importante. Eu que sou, a gente ia comentar, né? Eu que sou surfista, gosto do mar, gosto de andar de wake, tenho essa mentalidade também de natureza, a importância que a gente tem que ter com a sustentabilidade, né? Dar importância para a sustentabilidade. Eu acho que esse é um dos diferenciais também da ArtPro. Bom toque, obrigado por lembrar. Sensacional, Felipe. Parabéns. Pô, fiquei super feliz de te receber aqui. Legal. Obrigado, eu que agradeço por Obrigado convidar. por tirar um tempinho, vir da cidade de Blumenau, maravilhosa cidade de Blumenau, para vir aqui em Gaspar conversar com a gente, mostrar a tua empresa, falar do teu trabalho e contar a tua história. A gente aqui no Valor Entrevista contamos histórias reais inspiradoras e a ideia é justamente essa, é ampliar o network. Legal. A lente do Valor Entrevista é tua. Fica à vontade e deixa uma mensagem. Bom, mensagem de empreendedorismo? Claro. Tá, então vamos lá. Você aí que está trabalhando como um CLT, ou está começando um negócio, ou enfim, né, como eu falei no começo do episódio, empreender é solucionar problemas, né? Então, faça o seu melhor, mesmo trabalhando para alguém ou trabalhando por conta própria, porque trabalhando para alguém, você vai ter que aprender, vai ter que, da mesma forma, se dedicar, igual como se fosse um empreendedor, tivesse o próprio negócio. Então, trabalhe por alguém, deixe um legado, isso que é importante, se você sai de algum lugar, deixe um legado, porque só assim a gente alcança o sucesso. O sucesso, ele não tem outra alternativa. É a persistência, né? Persistir muito, estudar muito e fazer o seu melhor, sempre, todo dia, 1% por dia, como diz o meu mentor Fernando Talay. É isso. E muito obrigado aí por vocês assistirem o episódio. Muito grato, Alan. Tá bom? Obrigado, sensacional o nosso papo, obrigado por você ter vindo aí. Pessoal, gostou do papo? Compartilha, comenta, conheça a ArtPro, segue aí nas redes sociais e vai lá fazer o seu orçamento, que eu tenho certeza que você vai ser muito bem atendido. Mandar um abraço para aquele arrombado do João Paulo, né? Beijo, meu irmão, olha aí quem tá aqui. Eu falei que eu ia trazer o homem aqui e trouxe. Então, um beijão para você. Um abraço, meu irmão. Sucesso, tamo junto. Voltamos na semana que vem com mais novidades e novidades boas. Um abraço.